Saudações matemáticas, aqui é o professor Rafael Silva do canal Matemática Grosso Modo. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouco como usar a diferença de quadrados. O que é a diferença de quadrados, qual é a sua utilidade. Mais uma aula aí para o curso de pré-cálculo. Então se você vai fazer cálculo 1 nesse semestre ou já está fazendo e você precisa entender a diferença de quadrados, como usar a diferença de quadrados, então fica até o final, veja esse vídeo que a gente vai tentar aqui juntos pegar alguns exemplos para que você entenda. Bom, primeiro, o que é a diferença de quadrados? Como o nome diz, diferença de quadrados é uma subtração, né? Lembre que diferença é sinônimo de subtração, então é uma subtração de quadrados. Então vamos imaginar de forma geral que nós tenhamos então um número a ao quadrado menos um número b ao quadrado. Então essa aí é a famosa diferença de quadrados, de forma geral. Obviamente porque eu estou usando a e b com números quaisquer. Então isso aqui é exatamente igual a um seguinte produto. Esse é o produto de dois termos, onde o primeiro termo é exatamente a mais b e o segundo termo é a menos b. Essa propriedade, essa identidade, essa equação, essa igualdade, está justamente dizendo que às vezes muitos professores falam na sala de aula que a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. É o que está acontecendo aqui. Então, isso aqui de forma geral acontece para qualquer A e para qualquer B que apareça nessa configuração. Então você tem que entender que se aparecer esse lado, eu posso então muito bem trocar por esse, ou vice-versa, dependendo do caso, do teu problema, da necessidade. Então vamos supor, nós temos um problema onde aparece x quadrado menos 9. E por algum motivo eu necessito que apareça um produto. Tá? Então se eu usar a diferença de quadrados, que é o que está acontecendo aqui, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Primeiro você fazendo passo a passo aqui, você percebe que aqui nós temos x quadrado menos 9. Só que o 9 ele pode ser reescrito como 3 ao quadrado. Então se você perceber e olhar para cá, nós temos exatamente esse lado aqui da equação. Quem faz o papel de A é x, quem faz o papel de B é 3. Então nós temos aqui a quadrado menos b quadrado com os respectivos a e b. Então eu posso muito bem trocar essa diferença de quadrados pelo produto da soma a mais b e a menos b. Obviamente com os papéis de a e b. Então aqui quem faz o papel de A é x, então ficaria x mais b, quem faz o papel de b é 3, x menos 3. Seria o A mais b, A menos b. Então significa então que x quadrado menos 9 é igual a x mais 3, x menos 3. Ou seja, eu reescrevi essa expressão. Isso aqui tem muitas utilidades, inclusive limites, quando vai resolver limites de algumas expressões, às vezes reescrever como um produto desse tipo, pode haver algum cancelamento, uma simplificação, e aí vai te ajudar a resolver aquele limite. Vou pegar outro caso, vamos supor que nós tenhamos aqui x quadrado menos 5. Perceba o seguinte, que a diferença de dois quadrados, às vezes ela pode ser usada, tá? Mesmo quando aparentemente não tenha uma diferença de dois quadrados. Por exemplo, aqui eu tenho x quadrado menos 5. Aí você pode imaginar, mais 5 não é um quadrado perfeito. Mas eu poderia reescrever o 5 como um quadrado de alguém. Sem alterar a conta, isso é igual a x quadrado menos raiz de 5 elevado ao quadrado. Ou seja, se eu escrevo dessa forma, o quadrado poderia se cancelar com a raiz e voltaria a ser 5. Então não alterei a conta. E aí eu sei exatamente então o que faz o papel de A e B. A faz o papel de x e B a raiz de 5. Então reescrevendo ficaria x mais raiz de 5, x menos raiz de 5, usando a propriedade aqui acima, que faz o papel de A e B. Vamos supor que nós agora tenhamos um caso que seja o seguinte, x a quarta menos, vou dar um exemplo aqui, x a quarta menos 1. Ainda assim eu poderia tentar usar isso aqui como diferença de quadrados. Eu poderia imaginar o seguinte, x a quarta é a mesma coisa que x ao quadrado, e 1 é 1 ao quadrado mesmo. Não alterei a conta, e aqui fica claro que faz o papel de A e B. A é x quadrado, ó, veja que aqui a A é a base, o quadrado aqui já está aqui fora, então o A é x quadrado e o B é 1. Então ficaria nesse formato. E se quisesse, ainda poderia usar aqui também a diferença de quadrados, e poderia reescrever como um novo produto. Tá? Então esses são alguns exemplos básicos para tentar entender a diferença de quadrados. É um tópico muito usado em cálculo 1. Espero que tenha ajudado e até a próxima.